Oi, eu sou a Ana Clara e eu vou começar nosso trabalho introduzindo um pouco sobre o tema função. Bom, para começar a entender melhor o conceito de função, que é a relação de dependência entre dois ou mais conjuntos onde um valor depende do outro, eu vou usar um exemplo bem simples. Imagina que você vai pegar um táxi e o motorista vai te cobrar por quilômetro rodado. Por exemplo, R$ 10 por quilômetro rodado. Então, o preço que você vai pagar vai depender de quantos quilômetros você vai rodar. Esse depende que eu falei é a mesma coisa de dizer está em função de, ou seja, o preço que você vai pagar está em função de quantos quilômetros você vai percorrer. Nesse exemplo do slide, V é igual ao valor que você vai pagar para o motorista e Q é a quantidade de quilômetros. Com a lei de formação, f de x que é igual a y que é igual a 10x, onde x corresponde a quilômetros, y é o valor a ser pago, e o 10 é os reais por quilômetro rodado que eu citei no começo. Mas essa lei de formação vai poder ser usada com qualquer valor que seja o x, não só no meu exemplo. Bom, no geral existem 3 maneiras de representar uma função: a algébrica, a gráfica e a com diagrama. A expressão algébrica só diz o que a gente tem que fazer ao objeto, que no caso é o x, para a gente obter a sua imagem, que é o y. Não nos diz quais são os objetos, logo podemos dizer que ela não define totalmente a função, mas mesmo assim ela é bem usada. Como exemplo da expressão algébrica, a gente pode ver o mesmo exemplo que eu citei acima, f de x é igual a y, que é igual a 10x. A representação gráfica é um sistema de eixos, de abscissas ordenadas, como o plano cartesiano, que vai ser explicado mais pra frente nesse trabalho. No geral, os objetos correspondem às abscissas e as imagens correspondem às ordenadas, como esse exemplo do slide. Por fim, a representação com diagramas de setas. Nessa representação, as setas são usadas para ligar os objetos às suas respectivas imagens. Como nesse exemplo, tem 2 conjuntos e a seta está ligando o x com o y. Olá, eu sou o Odair e eu vou explicar sobre o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Observe o diagrama. Ele representa uma função. Ele é formado pelo conjunto A, que é formado por 1, 2 e 3, e tem o conjunto B, formado por 2, 4, 6, 8 e 10. Então, podemos dizer que essa é uma função do conjunto A em B. Agora veremos como encontrar o domínio, contradomínio e imagem dessa função. Bom, o domínio são todos os elementos de A. Então, o domínio da função é 1, 2 e 3. E o contradomínio, quem é? O contradomínio são todos os elementos de B. Então, o contradomínio dessa função é 2, 4, 6, 8 e 10. E quem é a imagem? Bom, a imagem são os elementos de B que estão ligados ou associados a um elemento de A. E quem são os elementos de B que estão associados? Bom, são 2, 4 e 6, e esses são a imagem da função. Meu nome é Mariane Yuri e eu vou falar um pouco sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. É usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Os quadrantes. A região onde x e y são positivos simultaneamente é chamada de primeiro quadrante. A região onde y é positivo e x é negativo é conhecida como segundo quadrante. Já a região onde x e y são negativos simultaneamente é chamada de terceiro quadrante. Por fim, quando x é positivo e y é negativo, os pontos estão localizados no quarto quadrante. No plano cartesiano, a reta vertical responsável pelas coordenadas y é chamada de ordenada, e a reta horizontal, responsáveis pela coordenada x, é chamada de abscissa. Um par ordenado é formado por 2 números reais que representam uma coordenada. A ordem escolhida é a seguinte: primeiro vem as coordenadas x e depois as coordenadas y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Por exemplo, a imagem a seguir. Perceba que o ponto A possui coordenadas x igual a 2 e y igual a 3.
Meu nome é Gabriele Monteiro Santos e eu vou falar sobre as condições de existência da fração. Condição de existência da função. Para uma função existir, ela precisa conter dois critérios, sendo o primeiro ser formada por dois conjuntos, sendo um de domínio e outro de contradomínio, e ser correspondente a somente um elemento de contradomínio. Ou seja, ela não pode ser equivalente a mais de um contradomínio. Podemos ver isso em um exemplo simples. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$200, mais um custo variável de R$1,20 por peça produzida. Vamos definir o custo de produção de 10.000 peças. Como são 10.000 peças, primeiro multiplicamos o valor variável por peça produzida, dando assim 12.000. E depois se acrescenta os R$200 de preço fixo, resultando em 12.200. Com o resultado, evidenciamos o que a função precisa para existir. O custo tem que ser exato ou ele não pertence a essa função. Não deve existir mais de um contradomínio certo. Mas também o contradomínio correspondente deve estar entre as opções, caso a função for montada. E assim se formam os dois conjuntos de uma função, que fazem parte do critério. Existem alguns números e condições que podem afetar a condição de existência da função. Exemplos deles são o zero no denominador, pois o número não pode ser nulo, e quando nos números reais a raiz do radicando do índice é negativa. Em alguns casos, isso pode atrapalhar a função. Eu sou a Raíssa Gomes do UMAD e vou falar sobre classificação de função. Uma função pode ser classificada de acordo com o tipo de regra que associa os elementos do domínio aos elementos do contradomínio. Se a regra que associa o domínio ao contradomínio é um polinômio, então a função é dita uma função polinomial. Exemplos de funções polinomiais são a função linear e a função quadrática. Bom, mas a função linear e a função quadrática, os outros membros vão explicar para vocês. Quais são os tipos de função? Bom, existem vários tipos de função, porém eu vou citar algumas para vocês. Existem a função constante, função par, função ímpar, função afim ou polinomial do primeiro grau. Eles têm esses dois nomes. Existem a função linear, função crescente, função decrescente, função quadrática ou polinomial do segundo grau. Vocês viram que tem a função do primeiro grau e a função do segundo grau? Bom, os outros integrantes vão explicar isso para vocês. E logo vocês percebem que dentro dessa mesma questão existe outra. Quais as funções matemáticas? Bom, existem 3 elementos básicos que compõem as funções matemáticas, das mais simples, até as mais complexas. Bom, são elas domínio, imagem e função e o domínio, que é classificado como a letra D, da função correspondente ao conjunto de partida, ou seja, o lugar de onde partem as flechas, ou seja, por onde começa a função. Bom, até aí beleza, a gente já sabe a classificação de função, quais são os tipos de função e quais as funções matemáticas. Mas como que calcula a função? Como que a gente pode calcular uma função? Bom, toda função é definida por uma lei de formação, ou seja, todas têm essa lei. No caso de uma formação do primeiro grau, a lei de formação será a seguinte, em todos os casos, y igual a ax mais b, onde a e b são números reais, e a é igual a zero. Bom, esse tipo de função deve ser dos reais para os reais. Para fechar com chave de ouro, como que a gente sabe se é realmente uma função ou não? Bom, se a gente parar para observar o conjunto de partida, neste caso a letra A, é o que determina se uma relação é função ou não. Logo, ele também é chamado de domínio, o x da função. Já o conjunto B é o conjunto chegada, ou seja, os elementos que recebem correspondência é a imagem y ou f, o x da função. Mas como nós sabemos, uma função de cada elemento x do domínio deve estar relacionado a um único elemento y do contradomínio, ou seja, deve possuir uma única imagem. Oi, meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar sobre a função inversa. Bem, para uma função ser uma função inversa, ela precisa ser bijetora. Para começarmos a montar uma conta de função inversa,
Bem, como o próprio nome diz, precisamos inverter. Mas o que? Invertemos o x com o y. E depois, podemos isolar o x. Assim a gente vê no exemplo como funciona. Meu nome é Isidro, eu vou falar sobre função composta. Dadas a função f e a função g, temos um domínio diferente de cada uma. A função f tem o domínio A contra o domínio B. Já a função g tem o domínio B contra o domínio C. Sendo assim, o contradomínio da primeira é igual ao contradomínio da segunda, definindo-se a forma composta de G, círculo, F, também conhecida como GOF. Para utilizar a função h, podemos aplicar a função f no ponto x, e assim descobrir o valor do contradomínio, relacionando ele e aplicar ele na função g sobre esse valor. Fazendo isso, obteremos um ponto de contradomínio g, cujos pontos de seu domínio também pertençam ao contradomínio f. Sendo assim, a função h com seu domínio e contradomínio fica h igual a contradomínio c. E nesse diagrama, vemos os comportamentos das funções f, g e h. Meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouco sobre as funções quadráticas. A função quadrática, também conhecida como função polinomial de segundo grau, é uma função que é representada pela seguinte expressão: fx igual a ax elevado a 2 mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Para resolver uma função quadrática, é preciso determinar a, b e c na função. E então depois substituímos o x pelos valores das funções. E então teremos três equações. Pela segunda função, f0 igual a 4, já temos o valor de c igual a 4. E então colocamos o valor de c nas equações 1 e 3 para encontrar o valor de a e b. Depois, para achar o valor de a, colocamos o valor de b e c que já foram encontrados, e então teremos os coeficientes da função quadrática, sendo a igual a 1, b igual a 3 e c igual a 4.